Tá aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, galera, quem tá aqui com a gente para ser vítima do nosso React é o Paulo Gala. O Paulo Gala, que é um keynesiano, um desenvolvimentista, um estruturalista, um cara que ajudou a difundir no Brasil as teses da complexidade econômica. É um cara que eu, inclusive, indico. E ele foi lá no Critique. Eu gosto de dar uma moral pros guris do Critique. E o corte que a gente vai reagir aqui está intitulado A China é capitalista? Pergunta. Eu acho que é uma boa discussão, é sempre uma boa discussão. E para além da discussão sobre o capitalismo ou socialismo na China, que é sempre uma boa discussão, eu acredito que é possível que nesse corte a gente também tenha a oportunidade de apontar os limites do keynesianismo. Porque eu acho que a gente pode compor com os keynesianos. Acho que eles têm boas formulações macroeconômicas para o capitalismo, mas há uma limitação e há uma linha que nos divide. Então a gente compõe junto até certo ponto e a partir de certo ponto não compomos mais. Então, por mais que eu simpatize com o Paulo, ele já esteve aqui no canal, inclusive, já o entrevistei aqui há muitos anos atrás e... Enfim, admiro o trabalho dele, acho que é válido, mas é importante a gente também apontar essas limitações e diferenças de pensamento, além, é claro, da discussão sobre o socialismo na China, que é sempre uma discussão muito rica e muito válida. Então, sem mais enrolação, bora lá pro React. A China é o país que mais produz bilionários no verdade, mundo hoje. É verdade. É mais compra Ferraris no mundo hoje. Exato. Então o negócio floresceu de um tanto que incomodou o Partido Comunista. Porque falar, peraí, tem uma coisa meio esquisita aqui. Como é que tem tanto bilionário no país comunista? E aí o governo... Sumiram com o Jack Ma, né? Colocaram ele... O Jack Ma foi um símbolo, exato, ele foi um símbolo, mas É. não só ele. O governo chinês começou a apertar o cerco, porque ele começou a achar que estava esquisito esse negócio de ter tanto bilionário assim num país comunista. Mas isto posto para dizer que existe uma porção da economia chinesa que é totalmente privada, com os caras ganhando muita grana, lucrando muito. Eu tive lá... Tudo isso é verdade, tá, gente? Tudo isso é verdade. Mas eu quero aproveitar esse início de conversa para dizer o seguinte: olha, a minha interpretação é que não há contradição nenhuma na existência de bilionários na China ou no Vietnã. Não há contradição nenhuma. O que a gente tem que entender é que a China, me parece, e nesse ponto eu concordo com Elias Jabbour, uma nova formação econômica. E um outro ponto é, e aí já não é nem Elias, nem Paulo Gala, nem Humberto falando, aí é Marx e Engels. O socialismo é a superação, é a transição para o comunismo, e o comunismo é a superação do capitalismo. E eu não vejo nenhuma maneira de superar o capitalismo sem que o socialismo seja economicamente superior. Quando a gente vai estudar o que Marx e Engels falam a respeito da história do modo de produção, eles vão dizer o seguinte: olha, quando se estabelece a propriedade privada da terra, você vai ter a privatização da família, né, a privatização da mulher e a formatação das sociedades de Estado. Então, as sociedades de Estado inauguram as sociedades de classes. E essas sociedades, elas se transformam em sociedades dominantes à sua época pelo fato de serem mais produtivas. Porque essa maior produtividade dava meios para que essa sociedade fosse dominante sobre aquelas menos produtivas. E o capitalismo é a mais bem acabada até então sociedade baseada na propriedade privada. É a mais bem acabada até então sociedade de classes. E, portanto, altamente produtiva. Eu, por exemplo, eu classifico o capitalismo como, até hoje, o modo de produção mais produtivo. O custo dessa produtividade é brutal. Concentração política, desigualdade social, fome, miséria, guerra, degradação do meio ambiente. Tudo isso são os efeitos colaterais dessa produtividade. Mas eu não nego essa produtividade. Eu acho que o capitalismo ele é altamente produtivo. Isso também não quer dizer que ele produza aquilo que é o melhor, aquilo que é o mais necessário, aquilo que é o mais sensato, aquilo que é o mais usual. Não. A produção é orientada pelo capital e muitas vezes essa produção ela é disfuncional, inclusive. Mas é produtivo. Tá? E o socialismo, na minha interpretação,
ele é um momento de transição, ele é um processo de transição. Porque não há, na formulação de Marx e Engels, relações de produção tipicamente socialistas. Você tem as relações de produção tipicamente capitalistas e relações de produção tipicamente comunistas, a serem construídas, nesse caso. O socialismo deve criar as bases para transitar de uma para outra. Mas se o objetivo do socialismo é superar o capitalismo, ele também tem que sustentar altos índices de produtividade. E eu acho que o socialismo do século XXI é um socialismo que utiliza o mercado para garantir essa dominação, essa riqueza, essa produtividade, essa forma superior de organizar a produção. Então não é porque na China tem bilionários que, no meu entendimento, ela deixa de ser socialista. Porque a propriedade da terra na China é estatal. Porque a organização da produção na China é pensada pelo Partido Comunista Chinês. E o poder político não está concentrado na mão dos grandes capitalistas. Talvez esse seja o principal fator. O exemplo que eles estão dando aí do Jack Ma é um bom exemplo. E eu sempre repito isso. O cara começou a querer expandir os seus negócios para além daquilo que a ele estava permitido, né, com o negócio lá do Alibaba lá. E aí ele foi podado. Disse, não, você vai até aqui. Daqui para lá você não vai. Não vai porque o Estado não vai permitir. E ele teve que aceitar. Semana a gente viu o caso, a fraude lá da bilionária vietnamita, foi condenada à morte. Isso não tem precedente no capitalismo, tá, gente? No capitalismo, os bilionários mandam no governo. É isso que determina, né, o capitalismo, ou melhor dizendo aqui para ser mais rigoroso. Isso é uma das determinações do capitalismo. O poder político está na mão dos capitalistas. Por isso que eu digo, o Elon Musk não precisa ser presidente dos Estados Unidos. Porque não interessa quem seja o presidente dos Estados Unidos, vai obedecer a ele. Por isso que ele foi lá com o Pires na mão, dizer, olha aqui, ó, preciso do Estado. A questão da concorrência chinesa. Em menos de uma semana, o Joe Biden foi lá e anunciou, ok, vamos fazer o que você pediu. Porque é ele que manda. E na minha interpretação, há uma disputa política na China. Inclusive daqueles contra-revolucionários. Agora, no meu entendimento, quem manda na China não são os capitalistas que existem lá. Os bilionários. A questão é que a formatação, essa nova forma social, que inclui os bilionários no processo, utiliza o mercado para produzir uma das grandes revoluções chinesas, que é esse milagre, entre aspas, de tirar tanta gente da pobreza que nem a China fez. Onde hoje o trabalhador chinês da indústria ganha mais, por exemplo, que o brasileiro, coisa que 50 anos atrás era incomparável. Tá? Então, para mim, sim, a China é socialista, embora esse socialismo esteja em disputa e em construção. E o nosso dever, como socialistas, é defender a revolução, defender o projeto socialista chinês. Tá bom? Agora vamos ouvir o Paulo Galo. Vi uma vez na China, mas assim, o cara comprando Mercedes, BMW, 5 apartamentos, então um negócio... Começou a virar rentista, né? Uma parte da... no limite, assim, mas o cara, a galera realmente ganhando grana. Assim, a classe média chinesa hoje tem 400 milhões de pessoas que ganham $5 mil em média por mês. Isso aí, pra mim, é socialismo, gente. Em alguma medida, vai. Você está empoderando, em termos de poder de consumo, de qualidade de vida, milhões de trabalhadores. E para quem perguntou ali no chat, não seria o Partido Comunista da burguesia chinesa? Por que seria? Eles estão acumulando capital? Eles estão planejando a economia para que os indivíduos proprietários do Partido Comunista acumulem poder econômico e, portanto, poder político? Ou eles simplesmente organizam suas ações para manter o poder político no partido? Vocês já viram a história do Xi Jinping? Como é que ele começou? O cara veio de baixo, gente. Escalou dentro do partido. Ali na China, daqui a pouco você é escolhido pelo partido para administrar uma determinada província. E diferente dos prefeitos aqui do Brasil, que só fazem merda, lá o que esse cara tem que fazer é bater meta. Bater meta de crescimento do PIB. Sabiam disso? Um equivalente a um prefeito na China, ele assume com
alguns objetivos. Ele tem que bater meta. Olha, você tem que crescer a economia da sua cidade, sei lá, 3% ao ano. Chutando aqui, mas enfim, vocês entenderam, né? E você tem que ampliar a produção em tal e tal e tal setor. Se o cara não bater a meta, ele é substituído pelo partido. E se ele bate a meta com êxito, com louvor, ele é promovido para administrar uma estrutura maior e mais complexa, podendo chegar até o comitê central, até os altos cargos. Isso não me parece em nada com uma burguesia. A China planeja toda a sua economia para 50 anos. Planeja o que vai ser produzido, o que vai ser vendido, para quem que vai ser vendido. Por exemplo, tá? Uma discussão muito interessante, né, é aquela ideia seguinte, que tem a ver com a teoria marxista da dependência. Os países de maior intensidade de trabalho, em geral, são países mais pobres. Os países de maior intensidade de capital, em geral, são os países mais ricos. Por quê? Porque o trabalho reproduz o valor, porém a intensidade do capital absorve o valor produzido nos capitais menos produtivos. Então há uma transferência estrutural da riqueza. O que a China tinha? A China se formata como uma economia de grande intensidade de trabalho. Só que isso faz do país um país pobre. A China está fazendo uma transição de um país de intensidade de trabalho para um país de intensidade de capital. Para quê? Para que o capital convirja, ai meu Deus, que o capital vá para lá. Vocês entenderam, porra, vocês entenderam, né? O capital se concentre lá. Então, assim, eu imagino que não há como o socialismo ser dominante se ele não for economicamente dominante. E para isso, mesmo que você utilize o mercado, porque eu sempre repito aqui, as relações de produção na China são tipicamente capitalistas. O que não é tipicamente capitalista, que faz a China ser uma nova forma social, é a organização política que inclui a força do capital e das relações capitalistas de produção. Controle político. Só que, se você quiser chamar isso de domesticar o capital, os capitalistas e o capitalismo, ok, até posso concordar com isso. Vamos lembrar que isso só é possível porque na China houve um processo revolucionário que colocou a classe trabalhadora organizada no poder. Não é possível aplicar o receituário parecido com o da China sem antes fazer a revolução. Só é possível a China enquadrar o Jack Ma porque a organização política da China é produto de um processo revolucionário, assim como o Vietnã, que tem uma economia mais ou menos parecida. Inclusive ensinou a China, né? Porque veio antes. 400 milhões de pessoas, é o dobro da população brasileira, ganhando $5.000 por mês, que o cara tem um baita P, tá com o filho numa escola legal, tem 2 carros na garagem, vai viajar nas férias. Então isso é a realidade do que você falou do chinês médio. Tem ainda 250 milhões que estão lá na roça do arroz, não tá na pobreza absoluta. Lá não tem, ninguém passa fome, Ninguém passa fome, mas ainda tem um contingente grande de chinês que ganha, sei lá, $1.000 por mês, se muito, né? E só que a China convive, é legal que assim, até nos episódios que eu tava vendo que vocês fizeram, é muito interessante, você vê que tem alguns convidados que falam assim, não, a China é totalmente capitalista. Aí tem outro que fala, não, a China é totalmente comunista. Né? Na verdade ela é híbrida, porque ela tem todos esses elementos. Eu não subscrevo essa ideia do híbrida, porque você é um pouco capitalista, um pouco comunista? Não. Tem relações de produção capitalistas que são administradas por um projeto comunista que usa o mercado. Eu estou cada vez mais convencido de que sim, nós podemos falar em socialismo de mercado na China e no Vietnã. Pode falar sim. Tá? E eu acho que isso é o socialismo do século XXI. Eu acho que o que nos falta é uma teoria revolucionária do século XXI. A gente tem que melhorar o que a gente tem. Assim como a China fez, né, em relação ao socialismo para o século XXI, nós também temos que fazer em relação ao leninismo para o século XXI. Todos estão certos, porque ela tem as 100 empresas estatais, mas ela tem um lado que é um capitalismo correndo solto, privado, ela convive com tudo isso. Até porque fazer uma transição de capitalismo para o socialismo para o comunismo, né? Eles estão num momento socialista. Estão há 40 anos fazendo isso. Exato, né? Então assim, não dá para virar uma chave, liga, desliga, agora é comunista, agora você tem que ser gradual. Aliás, isso é uma outra coisa, a galera fala, mas demora quantos anos? Galera,
Quantos anos demorou o capitalismo para se estabelecer? O capitalismo começa a se formar no século XV. Antes, na verdade, tá? Mas você já vai ter norte da Itália com relações de produção tipicamente capitalistas e poder político concentrado na mão de capitalistas no século XV, virada para o século XVI. Quantos séculos isso é antes do estabelecimento do capitalismo? O capitalismo ele vai estar dominante na Europa, já lá no século XVIII. Então a gente pode dizer que entre o século XV e o século XVIII foi formatação do capitalismo que ficou maduro com o imperialismo já do século XIX. Então a gente pode dizer que o capitalismo, para se estabelecer, ele partiu do século, sei lá, XIV, XV, até o século XVIII, XIX. E não num processo tão conturbado de idas e vindas como está sendo o socialismo. Porque eu acho que as primeiras experiências socialistas, elas foram muito ambiciosas e muito exitosas, porém muito à frente do seu tempo. Muito antes de nós termos as melhores condições materiais para aquilo. Eu acho que o que a União Soviética fez foi brilhante, mas em condições muito adversas. Porque eu não posso perder o horizonte que eu entendi a partir da leitura de Marx e Engels, que o sistema econômico dominante tem que ser superior. Então não adianta nós termos um ideal socialista se o socialismo não consegue superar o capitalismo. Por isso que eu levo muita fé no que a China está fazendo, porque me parece que este modelo tem muito mais condições de superar o capitalismo, mesmo diante de todas as suas contradições. E evidentemente vão ter muitas contradições. Muitas contradições. Beleza? Vamos continuar. Também Tem um torta, né? livro maravilhoso sobre isso, que é Como a China Escapou da Teoria de Choque, da Isabella Weber, que é uma baita economista alemã, né? Ela fez doutorado lá em Nova York, e ela entrevistou mais de 100 policymakers chineses, inclusive ela teve que aprender a falar chinês, ficou lá na China, ela tem um professor dela que chama Peter Nolan, que é um dos caras que mais conhece China, professor de Cambridge. E ela mostra esse dilema dos caras, porque assim, eles tinham que transitar de uma economia comunista para uma economia de mercado, eles estavam vendo o colapso da União Soviética, que deu tudo errado, eles estavam vendo o leste europeu, que estava numa debacle, só que eles estavam vendo que a China era um dos países mais pobres do mundo no final dos anos 70. É. E eles tinham que operar essa transição. Eles falaram, porra, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai migrar esse transatlântico de uma economia centralmente planejada para uma economia de mercado? Eles estão fazendo até hoje. Em 40 anos os caras não terminaram ainda. Na década de 50 o arado era de madeira, não era nem de aço. Não, exato. Isso assim, o final dos 70 foi um grande fiasco para a China. Tanto é que eles vieram, inclusive, para o Brasil. O Brasil era tido com uma grande experiência, grande sucesso. País do futuro, sempre, né? Mas no final dos 70, o Brasil realmente figurava. Se você pegar os países que mais cresceram no mundo, se teve algum momento que o Brasil chegou perto de ser o país do futuro... Cresceu, mas concentrou riqueza, né? Cresceu, mas concentrou riqueza. Só que a gente tem que entender o seguinte. A China não transitou para o capitalismo. Porque nessa transição, que o Paulo Gala está falando aí, foi mantida a preocupação de não perder o poder político com essa economia de mercado introduzida na China. Então, por isso essa dificuldade. E eu concordo, eles estão transitando até hoje, e o planejamento lá é sempre de muito longo prazo para os padrões daqui do Brasil. Eles trabalham com noções de tempo completamente diferentes das noções de tempo que nós trabalhamos aqui. A milhões em ação. Foi no final. Frente brasileiro. Exato. Tanto é que eles fizeram, os burocratas chineses, eles organizaram viagens ao mundo rico e ao mundo emergente. E só mais um adendo. O Brasil cresceu pra caralho? Sim, mas concentrou grana pra caralho. O Brasil era o país da fome, do analfabetismo, da miséria, né? Enquanto na propaganda ninguém segura esse país. Então é ali que os maiores esquemas de corrupção com construtoras aconteceram, desvio milionário para o bolso de militares, apadrinhamentos, uma política industrial absolutamente enviesada, uma política desenvolvimentista feita com dinheiro emprestado dos Estados Unidos, enfim, foi uma coleção de erros no momento que a nossa economia, em termos de produto, cresceu
forte. Para calcular o tamanho do prejuízo do atraso da China. Porque eles tinham clareza que estava dando errado. A China estava muito pobre. E aí eles selecionaram alguns países para visitar. E o Brasil foi um dos selecionados. Tudo isso que eu estou falando está narrado lá no livro da Isabela Weber. E eles estavam fascinados com o Brasil. Eles chegaram aqui em 79 e falaram, cara, vocês fizeram Itaipu. Tanto é que até hoje a Três Gargantas é inspirada em Itaipu. A engenharia de Três Mas já é Gargantas. maior já Maior, muito mais maior, potente e tal. Mas veja como isso ficou no imaginário do chinês. Ele fez o Itaipu dele a partir da visita no Brasil. Né? Isso, enfim, isso foi o drama dos caras que tava ali no final dos 70, início dos 80. Aí o Deng Xiaoping começou a abrir e tal, mas ele abriu de maneira muito lenta. Esse é o ponto. Você falou um ponto legal, né? Mencionando ali as represas, né? A infraestrutura, né? Se você não tem uma infraestrutura bem setada dentro do país, você não consegue apoiar todo o desenvolvimento. É meio que básico, uma lição de casa. Como que você vê a questão de planificar a economia? Olha, a infraestrutura chinesa, assim, os caras apelaram. Não é? Porque eles chegaram alguns anos a investir 50% do PIB em infraestrutura, em investimento, né? Não só a infraestrutura, mas assim, o grosso disso é infraestrutura. O grosso disso era público também, né? Então se você pegar o aeroporto de Beijing, ou se você comparar com o aeroporto do JFK em Nova York, é, cara, uma piada, assim, JFK, você fica com vergonha do JFK. Quase que tem buraco na pista em que o avião pousa, né? O aeroporto de Beijing é um negócio espetacular. Os caras fizeram Portos também, vários. Não, né? fizeram um trem pro Tibete que é pressurizado, vai a 5.000 metros de altura. A infraestrutura da China é inigualável, gente. É inigualável. E isso está dentro daquela ideia deles de criação de mercados. Gente, o capitalismo não faz isso. Qual experiência capitalista é capaz de fazer isso? De preparar toda uma infraestrutura antes de haver um mercado do tamanho dessa infraestrutura. Ou seja, a infraestrutura na China está sempre muito na frente do mercado. E ela puxa o mercado. Você prepara para o crescimento. A lógica capitalista é a oposta. Há um crescimento do mercado e depois a infraestrutura vai correndo atrás. E ela sempre vai ficando capenga. Ele está falando do aeroporto JFK nos Estados Unidos, um dos principais dos Estados Unidos. O que resta para os aeroportos do Brasil? Para os aeroportos do mundo não desenvolvido, capitalista? Então por isso que eu digo, não dá para a gente chamar de capitalismo, porque isso é algo novo, isso é algo diferente. Tá? E o ponto, na minha avaliação, é onde está o poder político. Sabe, se a gente pudesse, não pode, tá? Mas se a gente pudesse definir o socialismo, eu diria, olha, o socialismo, ele é a transição do capitalismo para o comunismo, produto da revolução proletária, onde a classe trabalhadora organizada detém o poder político e implementa as transformações a fim de criar condições para que as relações de produção sejam comunistas. Em outras palavras, o que é o socialismo? Ele nasce da revolução proletária, a classe trabalhadora organizada toma o poder, é conduzido politicamente por essa classe trabalhadora, o Partido Comunista organizado no poder, e tem que, ao longo deste processo, né, porque eu não vejo como uma etapa, eu vejo como um processo, é uma coisa contínua, ao longo deste processo, você tem que criar condições para o aparecimento de relações comunistas de produção. Se você tem esses elementos, na minha interpretação, você tem socialismo. Isso não quer dizer que não vai haver bilionários, que não vai haver contradições, que não vai haver retrocessos, que não vai haver disputas políticas. Tudo isso está dentro desse pacote. Então, quando eu falo que a classe trabalhadora chinesa conduz o processo político, não quer dizer que não há oposição, que não há um movimento contra-revolucionário, que não há debate, que não há disputa pelo socialismo. Mesma coisa nas relações de produção. A China tem uma economia, na minha avaliação, totalmente planejada. Porque só o fato da terra ser coletiva e o Estado assentar uma família na terra e dizer, olha, você vai produzir tal coisa em tal quantidade. E nós vamos garantir que tu vai ter mercado para vender. Em que lugar capitalista tem isso? O objetivo da família que ocupa a terra é simplesmente bater a meta estabelecida pelo Estado. Não é assim aqui, nem em nenhum lugar do mundo. No setor, por exemplo, a China,
entendeu aquilo que eu falei antes, né? Que ela não pode ser apenas intensiva em trabalho, ela tem que ser intensiva em capital. Então, ela entendeu que a maior intensidade de capital está no setor de indústria de alta tecnologia. Então, agora, as cidades lá têm metas de desenvolvimento dos setores de tecnologia. Toda a economia chinesa está voltada para isso. O que está acontecendo com a BYD, que aconteceu com a Xiaomi, na indústria do 5G, não foi produto da espontaneidade do mercado, foi produto do planejamento do Estado. Então o Estado ele planeja o desenvolvimento urbano, a arquitetura das cidades, que tipo de indústria que vai ser desenvolvida, o destino que vai ser dado para essa produção. Isso é planejamento central, gente. Não mais nos moldes da União Soviética, mas nos moldes do socialismo do século XXI. Qual país capitalista que tem esse tipo de dinâmica? Não tem. Eles só podem dizer que a China é capitalista porque vocês, mas tem bilionário, mas tem lucro, mas tem mais-valia. Tem. Mas onde é que está escrito que no socialismo não tem? Alguns se apegam na história da forma-valor. A forma-valor ela também tem que se transformar, gente. Você tem que sair da forma-valor tipicamente capitalista e construir uma nova forma-valor. E eu tenho convicção que a China está fazendo isso. Se isso vai dar certo, se o final vai ser esse, bom, esse é uma outra história, por quê? Porque isso está em disputa. Mas eu não tenho dúvidas de que nós temos que defender essa experiência. E isso não quer dizer que a China é perfeita, que a China não erra, e muito menos que a China vai vir aqui ajudar a gente. Não vai. Não vai. É nós que temos que construir o nosso caminho. A China está defendendo os chineses, os trabalhadores chineses, o desenvolvimento da China. Ela não tem compromisso nenhum com o Brasil ou com qualquer pedaço do mundo. Eles são extremamente pragmáticos nesse sentido, né? Eles estão se salvando. Se depois eles vão ter condições de exportar esse modelo político, isso é uma outra história e a futuro a gente não tem como prever. Tem trem de alta velocidade que liga Xangai com Beijing, pô, você faz 1.500 km em, sei lá, 2 horas, assim, 3 horas. O trem vai a 500 km por hora. Então, só que a China é diferente. A China, ela, né, é algo que, assim, eu acho que é muito difícil fazer isso no Brasil, nos países do Ocidente, mas ela investiu durante vários anos 50% do PIB em investimento geral e, pelo menos... Que a China não tem teto de gastos, né? É que a China não tem Fernando Haddad, né? A China não tem Faria Lima, né? Impondo essa camisa de força fiscal ao Brasil. Não tem. Não tem. Lá, eles utilizam... Porque, veja, se as relações de produção são capitalistas, isso significa que eles têm que utilizar todo o potencial, né, dessas relações de produção, inclusive no que diz respeito à moeda, no que diz respeito a financiamento, no que diz respeito a controle de capitais, e eles utilizam, tá, gente? Então eles manipulam uma cesta de moedas, tá? Não é só o preço da moeda deles, né, ou das moedas deles, né, porque também tem isso. Não, eles manipulam o preço de uma cesta de moedas, mantendo a moeda deles desvalorizada para eles terem competitividade de preço. Eles têm centenas de bancos de desenvolvimento, todos trabalhando a nível de província para desenvolver projetos que vão desde pequenos projetos de bairro até mega projetos de grandes plantas industriais. Eles usam a capacidade de crédito estatal para financiar isso tudo. Isso é simplesmente impossível diante da camisa de força ideológica que a macroeconomia ocidental está submetida, sobretudo nos países periféricos dependentes. É isso, gente. A China não tem teto de gastos, não tem arcabouço fiscal, não tem Fernando Haddad. Metade disso era infraestrutura. Então, isso deu um nível de competitividade para a indústria chinesa que é absurdo. Porque, assim, eu tive recentemente no interior do Rio Grande do Sul, que é uma área industrial brasileira fantástica. A gente tem um monte de empresa lá de agroindústria que faz pivô de irrigação, faz uns equipamentos agro muito legais, empresas brasileiras mesmo, a gente chama do interior industrial do Rio Grande do Sul. Porra, pra chegar na cidade, chama Panambi, não tinha uma maldita rodovia com 2 pistas, cara. Tinha que fazer uma única separada. E é agroindústria, tá? O que é produzido aqui é muito legal pros nossos padrões. Perto do que é produzido na China... Fora que a indústria do Rio Grande do Sul está estagnada aí há décadas, né? Mas é isso, então, o que adianta? Lembra que eu falei há pouco tempo, a infraestrutura vai correndo atrás, gente.
A infraestrutura vai correndo atrás. Você tem uma indústria, você não tem uma estrada decente para escoar essa produção. Para vir uma besta quadrada depois dizer que a China produz porque tem mão de obra escrava. Não. A China tem uma rede logística. A China tem uma estrutura de escoamento de produção, uma oferta de energia, um sistema de transporte que os outros países não têm. E isso é feito antes de aumentar a produção. Aliás, isso é feito para aumentar a produção. Enquanto que aqui as coisas, quando aparecem, elas aparecem meio que como um milagre. Porque as condições materiais são totalmente adversas. Não tem crédito, não tem infraestrutura, não tem compra governamental, não tem subsídio, não tem protecionismo, não tem controle de capitais. Como é que a coisa vai aparecer? Não vai, gente. Não vai. A espontaneidade do mercado nunca criou indústria forte em nenhum lugar do mundo. Do mundo. E tem um monte de keynesiano produzindo obras interessantíssimas provando isso. A galera fala muito do livro do Piketty, Capital do século XX, XXI, não me lembro mais. Mas o que eu mais gosto é um livro que inclusive o Paulo Gala vive indicando, que é aquele do Eric Reiner. Porque os países ricos ficaram ricos e porque os países pobres continuam pobres. É fantástico. Mas tem lá o livro do Rajon Chang lá também. Como é que é o título? Enfim, são vários livros dele, né? Não é o Economia Modo de Usar, é o... Enfim, agora me sumiu aqui, coisa de velho, mas é o texto que também mostra como que a industrialização dos países capitalistas é produto do planejamento, da intervenção do Estado. Não existe. Não tem precedente. Os caras estavam remendando os buracos. Eu sei que demorei 5 horas para chegar lá, onde tinha todas essas empresas incríveis. Eu falei assim, puta, imagina esses caras concorrendo com o chinês, que tá... Né, quando eu fui para Xangai, eu fui em 2006, faz muito tempo. Eu pousei lá em Xangai, aí você vai pro Pudong, né, que é o Financial... Obrigado. Nossa, o texto clássico do Rajon Chang, Chutando a Escada, é esse, tá? É que vocês vão ficar velhos, também vão ter essas amnésias, isso aí, tá? Mas é isso, Chutando a Escada. O district deles é a mesma distância de Guarulhos, 25 km. Aí tem um trem que vai a 400 km por hora e te coloca em 8 minutos. Como se você fizesse Guarulhos Paulista em 8 minutos. Você entra no trem, em 8 minutos você tá lá no centro financeiro. Eu falei, pô... É por isso que os Estados Unidos estão favoráveis. Como é que eles vão competir com isso? Como é que eles vão competir? Não vão, gente. Não vão. Não tem... A economia dos Estados Unidos, ela vai ter que fazer muita guerra. Ela vai ter que explodir metade do planeta. Eles não têm condições de competir com isso. A estrutura capitalista dos Estados Unidos impede que os Estados Unidos façam o que a China faz. Eles podem dar subsídio, eles podem garantir compra governamental, eles podem fazer protecionismo, porque eles fazem e sempre fizeram. Mas esse nível de planejamento de longo prazo, essa infraestrutura, os Estados Unidos não têm condições de fazer. Já chegou? A gente está acostumado a dar 2 horas. Sim, né? Muito bem. É isso então. Chegamos ao fim. Eu disse que o papo era bom, eu gosto muito de falar de China, né, e me ajuda, né, no meu pessimismo, né? Cada vez que eu tô muito pessimista, eu procuro ler alguma coisa sobre a China. Para me iludir também, vai. A gente precisa ter esses ferrolhos, né, essas válvulas de escape, né, para manter a esperança, né, para a gente manter aí um otimismo que é necessário para que a gente continue lutando. Beleza? E se você chegou até aqui, dá moral para nós, deixa like, te inscreve se não é inscrito, se inscreve no canal de cortes, compartilha, convida os amigos, comenta alguma coisa aqui embaixo e se puder, colabora para a manutenção da nossa programação. Todas as formas de estar fazendo isso, vocês encontram aqui no comentário fixado. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima.